Fala pessoal, vamos para mais um vídeo, né, daquele resumo semanal do índice Bovespa, principais ativos, principais índices, quais foram os destaques e muito mais. Bom, essa semana, né, o índice Bovespa teve uma valorização, né, em relação à semana passada. A gente já tinha feito um estudo bem bacana sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou o Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital. E hoje vou fazer esse resumo com vocês, acompanhar, né, como eu comentei, os principais índices, os principais papéis e os setores também, beleza? Vamos lá? Bom, índice Bovespa está na tela para vocês, meus amigos. A gente fechou em 120.677 pontos. Isso mesmo, voltamos, né, àquele patamar dos 120 mil pontos, depois de uma leve, né, visita lá na região dos 114.800 pontos. Né? Para quem não acompanhou, foi na mínima desse ano e depois a gente recupera aí ao longo, né, desta semana. Ontem a gente teve, né, quinta-feira, um dia depois de uma sequência bem expressiva de altas. Né? Ontem um dia mais de aversão, né, ao risco, né, um risk-off aí das bolsas, mas hoje a gente já retoma e praticamente engolfa o último candle, né? O volume que ainda não está lá, essas coisas, mas está girando próximo da média. No semanal, se a gente volta para aquela análise que a gente tinha feito, lembra que a gente tinha feito também do índice sobre, né, vendido e tudo mais? Bom, pelo diário, né, ele saiu daquela região recuperando, né, muito bem, obrigado, já volta aqui, né, para a zona neutra e quem sabe ele não engata, né, uma recuperação até a faixa aqui, né, do 70 ou sobrecomprado ou alguma coisa assim do tipo ali para voltar também, quem sabe acelerar o preço lá para cima. Tá bom? Então a gente ainda segue de olho, né, dentro do índice de força relativa, é o estudo que a gente deixou para vocês na última, né, na última semana. E lembra que a gente tinha colocado também esta banda de Bollinger, né, para acompanhar aqui com vocês. Ele tinha fechado dentro e depois, né, tinha fechado fora e depois ele voltou para fechar dentro, né, esse padrão de envelope. E se a gente pega também essa última barra, que foi um belo de um candle, né, de reversão deixado, com volume bem bacana, ele teve a sua confirmação, projetando, né, os alvos deste candle para cima, a gente tem aí, ó, colocar aqui para vocês exatamente, temos aí, né, um alvo agora de 161 e 121.759. O 100% foi atingido, tá? Que é essa volta aqui dos 120 mil, né, 104 pontos, um ponto aí que foi realmente atingido. A gente chegou a trabalhar acima, voltou e sexta-feira fecha na máxima, subindo aí 1,65 e na semana 2,22 de alta aí do índice Bovespa. E se a gente coloca, né, como, né, eu ia até comentar com vocês o semanal aqui, deixamos um inside candle, né, um inside bar aí, como você queira, um inside wick na real, né? Então, se a gente começa a acompanhar o índice por aqui, a gente tem, né, onde o corpo real está dentro, né, do corpo anterior, um candle de contração de volatilidade. Vamos ver se ele vai conseguir romper para cima e dar uma sequência aí, né, para novas altas. Quem sabe ele não consegue confirmar e vamos embora aí para voltar lá no 125.500, 5.560 pontos, né, um patamar importante para a gente seguir acompanhando, tá bom? A pernada de alta que a gente leva como referência ainda está sendo essa aqui, então a gente trabalha dentro das retrações aqui ainda, tá bom, meus amigos? Então seriam esses patamares que eu ainda acompanho com vocês, por isso 125.600, mais ou menos ali 125.560 pontos que a gente colocou aí. Bom, indo lá para fora, Dow Jones, né, risk on aí, né, também para as bolsas lá fora, não param, né, 0,95 de alta na semana, trabalhando aí cada vez mais próximo também do seu topo histórico. Lembrando que essa semana é uma semana aí de muitos eventos, né, lá fora, mas mesmo assim o mercado americano aí segue com apetite ao risco em busca aí para retomar, né, e quem sabe romper o seu topo histórico em busca do 35.728 pontos. É um patamar que a gente já vem colocando aqui para vocês há um bom tempo, depois que ele fez esse possível, né, esse Twin Towers aqui, né, esse engolfo praticamente, para quem não conhece, seria basicamente esse padrão aqui, ó, onde ele tem uma semana forte de queda e na semana seguinte, né, ele tem a rejeição desse padrão, né? Então você frustra o movimento, né, inicial aqui que foi dos vendidos e aí você projeta 100% para cima, até mais do que isso. Então seria esse padrão aqui que a gente está levando em consideração, então por isso 35.728 pontos lá para cima. A tendência segue intacta de alta, né, tanto no curtíssimo, tanto, né, no curto, no longo e no curtíssimo prazo. Tá? O curtíssimo prazo pode preocupar um pouco aqui, né, se ele deixar, né, chegar a deixar um sinal de topo aqui e frustrar esse topo anterior, tá? Porque aí a gente poderia ter um gigantesco topo duplo, mas aí a gente já está, né, vindo lá da frente, então muita calma nessa hora ainda, muita coisa para rolar para a gente acompanhar dentro do Dow Jones, tá bom? Bom, indo para a Petrobras, que foi um dos destaques aí, Petrobras pagou o seu dividendo, né, de 1,60 aí por ação, já teve aí o seu desconto, né, do preço e, cara, praticamente rompendo uma importantíssima faixa do mensal, né, meus amigos? Para quem gosta de acompanhar aqui, quem gosta de colocar também um possível, né, cup and handle, que seria um padrão de continuação, né, da tendência que seria um padrão de xícara com alça, vou mostrar aqui para vocês, nada mais ou menos do que, né, um padrão depois de uma forte pernada de alta, ele faz um descanso, né, no formato da xícara e depois aqui a alça, né? Quando ele
rompe, você projeta 100% isso aqui para cima e vai, né, em busca aí do seu alvo. Nada mais, nada menos que ele rompe uma região de resistência, faz um pivô de alta, dá sequência e os compradores seguem firmes e fortes ali, né, pressionando cada vez mais os vendidos. Eu ainda, né, fico um pouco receoso por conta do volume, tá? Se a gente coloca o volume aí, tudo bem que hoje foi um volume bem expressivo, né, quase aí 3 bilhões de reais e o ativo fechando com 3,60 de alta e na máxima do dia. Muito positivo para quem está comprado. Para quem está de fora, tem que esperar uma correção ou, né, se você aceita o risco aqui com stop basicamente, né, lá 8%, se você quer só uma barra, 3% aí, tudo bem, aí é muito do gerenciamento de risco de cada um. Mas ainda ficaria de olho também acima dos R$ 29, porque é a região do topão anterior, eu acho que não vai ser tão fácil assim romper essa faixa, mas foi um belo de um sinal, sim, deixado pela Petrobras e não só pela Petrobras. Se a gente olha também os seus pares, né, PetroRio, 3R também recuperando, mas se a gente olha, né, por trás disso tudo, a commodity, né, lembra que a gente comentou até do petróleo, eu lembro que comentei, o petróleo tinha fechado feio, mas ele frustrou aí, né, nossas expectativas, se a gente coloca aqui, ele realmente tinha fechado muito feio na mínima da semana, né, se a gente acha que pode ser surpreendido pelo mercado, então tá aí, né, ele praticamente não, ele anula a última barra deixada e engolfa, cara, praticamente 2 semanas aí de alta e indo embora, realmente o petróleo teve uma recuperação quase em V aí, né, muito, muito forte, caminhando para voltar lá para os US$ 75 o barril ou por volta daquela faixa. Vale lembrar que se a gente coloca também um prazo maior, tá dentro de sua tendência aqui ainda de alta, né, zigue-zagueana, com topos e fundos ascendentes, normal dentro do petróleo aqui. Se a gente liga essas linhas, praticamente lá onde foi onde parou, né, e retomando para romper os US$ 75. Rompendo e depois a gente tem alvo lá no 86. Se for no US$ 86, meu amigo, aí preparem-se que realmente Petrobras, 3R, enfim, PetroRio tendem a acompanhar tendem, né, a acompanhar o movimento. Então vamos ficar de olho nisso aí ainda. Bom, indo para a Vale, a gente segue, né, a Vale nessa semana encerra, se a gente coloca aqui para acompanhar com vocês, ó, encerra a semana aí subindo 3,22. Eu não cheguei a falar de Petro, né, quanto fechou na semana, mas na semana aí sobe 7%, né? Se você tem Petro, provavelmente tá rindo à toa aí fora que recebeu um dividendo, né? Um troquinho aí caiu, né, por ação, então bem bacana. Bom, olhando, né, a Valezinha, a gente teve uma recuperação, como eu também tinha até deixado, né, com vocês, eu falei, olha, eu acho que, né, exagerou um pouco, a gente tinha colocado as 3 bandas de Bollinger também, tinha fechado bem longe, estava na média de 200, teve o respiro, né, para as médias, mas não foi aquele respiro tão, né, convincente assim, né, que fala, putz, agora, né, a gente pode, né, realmente recuperar, formar lá o seu topos e fundos ascendentes, voltar lá para aquela zona como um todo lá para cima. A briga da Vale ainda está naquele antigo suporte perdido, que é o 102,88, região de antigo suporte, e agora atua como região de resistência aqui, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho neste possível, né, nesse possível retomada para cima dessa faixa. Se romper, vamos retomar assim para aquela zona de consolidação da Vale lá para cima, negociando entre 118 e 105 e fica nessa faixa complicada ali ainda, tá? Mas olhando pelo semanal, se a gente coloca aqui, foi um belo até que ano deixado, tá? Um volume não tá lá tão assim expressivo, o que não pode acontecer é ser anulado, tá? Se isso aqui for uma barra verde e ela for ignorada, meu amigo, se prepare porque a gente aí volta para trabalhar aqui, ó, dentro de uma tendência de baixa na Vale. Lembra do topo duplo que a gente tinha comentado aqui com vocês? E aí, se ele anula ainda mais, ele frustra os comprados e aí aciona ainda mais as vendas para buscar R$ 90,53 lá na média de 50 períodos. Além disso, né, se a gente coloca também lá para trás, seria uma faixa onde teve bastante negociação aqui, né? Teve bastante volume, então seria assim uma zona de suporte. Não fique preso a um ponto e sim a uma região, uma faixa de resistência, uma faixa de suporte. Bom, indo para o setor financeiro, na real, antes da gente ir para o setor financeiro, eu trago aqui para vocês, vou colocar aqui também o minério, né? Vamos falar do minério aí, o que a gente teve do minério. Esse aqui, ó, que é negociado lá em Singapura, né? A gente chegou a comentar com vocês também na semana passada, depois daquele fortíssimo rally de alta que a gente apresentou, né? A gente trabalha com toda essa retração aqui do minério, ele parou na faixa dos 50% de retração e essa semana deixa um candlezinho mais xoxo, né? Um candlezinho de dúvida, um doji que a gente chama, que nada mais nada menos do que esse, né, candlezinho, né, de indefinição, onde o comprador bate de um lado, o vendedor bate do outro, mas não chega a nenhum consenso e acaba fechando bem próximo da abertura, né? Apesar de toda essa indefinição, fechou aí, né, em relação, né, ao último fechamento, subindo 3,40. É um ponto positivo e a gente segue aguardando, né, cena dos próximos capítulos. Isso aqui pode ser um inside bar também para uma retomada, né, lá para as médias, seria bem bacana. O que não pode acontecer é igual a gente comentou com a Vale, frustrar esse movimento aqui e aí dar sequência ainda maior para as quedas. E aí se a gente acentua as quedas, a gente está falando de né, do minério de ferro voltar a testar aqui ó, o patamar dos 135, 130
É, 135 aí mais ou menos seria um ponto, né, pra gente colocar no radar ali como uma faixa de suporte. Mas muita calma nessa hora, tem muita coisa para acontecer também depois dessa fortíssima queda aí de 33% do topo. Quem sabe a gente não faz um respiro até a média, ser um respiro de 7% aí do minério. Vamos seguir acompanhando ainda, beleza? Bom, indo para o setor financeiro, a gente que teve aí setor financeiro subindo esta semana 2,32 e fecha aí a sexta-feira na máxima e foi quase na máxima da semana também, né? Bom, a gente tinha esse movimento como um todo aqui, né, trabalhando com essa retração com vocês, a gente chegou até a comentar que ele veio muito próximo desse 23, recuperou muito bem, obrigado. O volume nessa semana não foi dos melhores, mas a gente ainda segue acompanhando o próprio setor, tá? Volta para essa região aqui bem bacana, 11.500 pontos. O ideal, né, seria dar sequência a essa barra com um volume crescente, né? Ele rompe a máxima, vira as médias e vamos em busca lá do 12.100, 12.050, 12.100 pontos. Não seria nada mal, né, para o setor financeiro. E se a gente coloca aqui para acompanhar com vocês, né, quem foi o destaque aí do setor financeiro nessa semana, colocando aqui para a gente acompanhar, ó, destaque na semana fica com a BCB4, né? E logo na cola ali Banco Inter, né? A BCB4 teve aí uma performance bem expressiva na semana, chegou não, né? Registrou uma alta de 10,40 aí, né? Muito forte, cara. Bela barra deixada na última semana e essa barra, né, acelerou a movimentação com bom volume, 16,58 foi atingido e está indo em busca aí de novas altas. A gente pega todo esse movimento e projeta um espelhamento, estamos falando agora em alvo 16,84, 17,44 lá para cima. Mas nem tudo são flores, a gente teve B3 aí, né, como destaque negativo, né, da semana, caindo 1,83. B3 que não vem muito bem aí, né, depois que fez o seu pivô de baixa aqui na real, né, nessa faixa aqui como um todo, ó, que ficou ruim de chegar. A gente teve um topo mais baixo depois que perdeu a região, acelerou ainda mais quedas e por enquanto vai estancando aqui nessa região. Mas também não mostra, né, uma recuperação nem nada, sobe em lateralização e fechando a semana aí caindo 1,80. Então não tem muito o que fazer, tá na base desse canalzão também aí duplicado que a gente colocou para acompanhar. Bom, indo para o setor de materiais básicos, né, a gente teve um respiro, né, do setor aí nesta semana, sobe 5%, foi o setor que mais subiu na semana, e se não estou enganado é o setor que ainda, né, sobe no ano, né, está subindo aí 21%, né, segue firme e forte, no ano passado já veio bem, e esse ano aí, né, dando mais uma sequência. O que a gente tem que acompanhar no setor de materiais básicos aqui é essa grande linha de tendência, tá bom? Se ele conseguir romper essa região aqui, a gente pode dar mais uma sequência aí de novas altas, quem sabe retomar lá para o seu topo histórico ou além disso. Vale lembrar também, meus amigos, que a gente fez um falso rompimento dessa faixa, né? A gente usa o 111 ou menos 11, para quem quiser colocar como referência. Ele veio testar essa região, testou a média de 200 também, atuou como suporte e mostrou aquela recuperação bem bacana. A gente segue então em busca, né, desses 6.790, 6.800 pontos. Rompendo essa faixa, abre aquele movimento mais interessante para a gente acompanhar lá para cima. Pelo semanal, também um side candle, né, um side bar aí desenhado, e a gente segue acompanhando, né? Semana aí de muita contração, né? Depois das quedas recentes, recupera um pouco, vamos acompanhar então na semana que vem, se eles vão confirmar, né, todos esses padrões e vamos, né, voltar a trabalhar dentro de sua tendência de prazo maior, tá bom? Bom, indo para o destaque, né, dos materiais básicos dessa semana, ficou aí com FESA, né? Ferbasa, subiu aí, cara, 13%, meus amigos, é isso mesmo. Anulou, não só anulou, né, a última barra da semana, e, cara, rompeu a máxima e está indo para romper o seu topo histórico com todo o gás, o volume também ajuda e acima da média, né? Então frustra os vendidos e abre caminho, né, para alçar voos maiores, aí um vaziozão gráfico, papel realmente está uma máquina. E na outra ponta é Dexco, né, que ficou aí com a maior queda da semana, caindo 0,19, a antiga Detex, né, mudou aí o ticker para Dexco e segue bem lateral, por enquanto não tem muito aí o que ser falado, a gente só acompanha o papel que segue dentro da sua tendência de alta, né? Não tem muito também o que a gente, né, falar que não tem a tendência aqui, porque o papel, cara, trabalha lá com seu topos e fundos ascendentes fantástico. A questão está no rompimento lá para cima, né? Se ele realmente vai conseguir sair aqui, ó, desse grande, né, triângulo, dessa congestão aqui que a gente vem acompanhando e vai embora. Mas por enquanto não tem muito um sinal aí, tá? Vai realmente semana de alta, semana de alta e baixa e não tem muito o que ser falado, não. Indo para o setor de consumo, onde a gente teve aí uma recuperação, né, muito forte, semana passada fechou até bem, né, a gente fechou aí subindo 0,44 e nessa semana não fechou, né, em alta, fechou caindo 0,79, tá bom? Se a gente até coloca aqui para acompanhar com vocês qual foi o destaque aí antes da gente, ó, destaque da semana de consumo ficou com Cyrela, e destaque negativo ficou com Amar 3. A gente já comenta os dois papéis, mas vamos lá. Setor de consumo, né, se a gente pega toda, né, essa pernada aqui que a gente já vem acompanhando há um bom tempo, né, depois desse
forte rally de alta, ele vem zigue-zagueando por aqui, tem essa LTA que foi praticamente testada, sustentou, mas assim, tá ainda nesse vai, não vai, né, se a gente coloca aqui é uma grande zona, né, de congestão lá do topo anterior e vai formando aqui, ó, fundos ascendentes. A questão é se ele vai romper realmente a região do topo anterior aqui, para ir então, né, alçar sua continuar, né, dentro de sua tendência de prazo maior e seguir com, né, com fôlego comprador. Essa semana foi uma semaninha mais xoxa aí para o setor, tá bom? Seguimos brigando por aqui, o ideal seria formar o pivô, né? Pernada de alta, corrige um pouquinho, faz um fundo por aqui e depois ele rompe a região. Se romper, a gente vai em busca aí de uma retomada bem bacana. Vai lembrar que, né, a formação do pivô seria acima aí do 5.224. Se ele sustentar o pivô para cima, a gente está falando em 5.428, mais ou menos lá para cima, e vamos em busca, né, desse alvo. Vou até deixar aqui, né, colocar aqui, ó, como referência para a gente, tá bom? Antes disso, a gente teria aqui média de 200 e média de 50 também, que pode atuar no meio do caminho aí, tá bom? Indo para o destaque, né, ficou com Cyrela, o ativo aí que fechou muito bem, obrigado, né, essa semana uma recuperação aí, cara, fantástica de Cyrela, mas também o papel vinha, né, assim, sendo amassado, digamos assim, pelos vendidos, não vinha passando por um bom momento e começa uma recuperação bem bacana. Se a gente leva em consideração esse zigue-zague para baixo, ele veio praticamente na 200 do semanal, mostrou um sinalzinho de fundo, essa semana ativou e foi-se embora, né, volumaço, com fluxo aí bem expressivo, indo em busca dos 21,54 lá, que é o próximo alvo de Cyrela. Indo para a Mar, né, lojas Marisa, a gente tem aí também, ó, o papel que está perdendo, cara, uma possível região zona importante, não, possível não, praticamente perdeu, né, fechou abaixo da média de 200, está perdendo uma faixa de suporte, se ele abrir espaço aqui, cara, tem chão, né, quem sabe vir buscar esse topo anterior, esse fundo aqui, né, próximo dessa faixa aqui, 6,34 mais ou menos, tá bom? Bom, indo para o setor de energia, segue firme e forte aí, né, bem tranquilo dentro de sua tendência. Semana passada uma semana de 2,90 de alta, essa semana mais uma alta de 0,40, não tem muito o que falar, segue brigando para romper o topo histórico lá ainda, não tem muito que a gente, né, comentar. E o destaque da semana ficou com o CEMIG, papel que segue firme e forte aí também, 6% de alta, muito bem, obrigado. Depois dessa forte pernada aqui de alta, passou por uma correção, né, veio próximo do 38, uma pernada de alta, perdeu a LTA aqui, que a gente faz, traça as possíveis retrações. Veio praticamente em 38 e mostrou aqui um sinalzinho de fundo, já rompeu também a CLTB de curto prazo e está indo muito bem, obrigado, para testar lá o seu topo anterior, 14,03. Então, fica de olho nisso. Já o destaque negativo ficou com Taesa, né? É um papel que tem um bom histórico aí, pagador de dividendos, mas o curto prazo frustrou, né? Felizmente frustra essa faixa aqui, né, desse topo aqui, não conseguiu romper. O problema agora tá, cara, se perder esse último fundo aqui. Vamos perder essa faixa de fundos, aí a situação complica, porque a gente pode ter um possível sinal de reversão no semanal para a Taesa. Bom, indo para o setor imobiliário, bom, já que Cyrela, né, performou bem, o setor aí também recuperou bem, né, Cyrela faz parte aí, a gente parou naquela faixa que a gente vinha acompanhando de 50%, tá até como referência aqui para vocês esse caixote, o volume muito bem, obrigado, depois de 4 semanas seguidas de alta, de queda, desculpa, recupera muito bem e caminha aí, né, para testar lá a faixa dos 910 pontos. Marca esse patamar para a gente, marca esse ponto, né, para a gente ficar de olho aí no setor. E destaque da semana ficou com Lopes Brasil. Você tem Lopes Brasil? Então comenta aí para mim. 15% de alta, meus amigos. Isso mesmo. 15% de alta depois também, de passar aqui por um problema, né, de curto prazo. A gente olha aqui lá para trás, a gente até teve uma bela pernada de alta, aqui, ó, depois dessa pernada de alta que foi lá de março, né, até o que aqui, meio de junho, né, depois a gente passou por um momento de correção, veio testar 23,6 e mostra uma recuperação bem bacana, praticamente todos os dias da semana aí, subindo muito bem, né. E a gente tem um destaque negativo com Live 3. Live 3 aí, o papel que vem passando por um momento complicado, não tem tanto histórico, tá? A gente segue ainda com um gráfico um pouco curto para fazer uma análise concreta do ativo. Próxima faixa para testar como suporte é a região de mínima histórica aí do ativo, tá bom? Pessoal, se você chegou aqui, né, deixa o seu joinha, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente aqui. Também não esqueça de deixar sua dúvida, tá? Qual ativo que você quer, né, que eu analise aí na semana que vem. Então, deixa aí pra gente
que na semana que vem eu trago a análise completa aí para você, tanto do mensal, semanal e por aí vai. Beleza? Bom, vamos lá para o industrial, último setor, não menos importante. A gente tem aí no diário o setor industrial que não sofreu, recuperou em V, né, praticamente, se a gente coloca assim, né? A gente teve até um movimento aqui um pouco mais complicado, ele corrigiu forte sim, veio testar 200 também praticamente como zona de suporte, mostrou um sinal de fundo e recuperou muito bem, obrigado, né? Só na quinta-feira teve um diazinho mais complicado, mas sexta-feira já ajudou e veio para fechar muito bem ali com 2,60 na semana, anulando a última barra e com isso abre espaço sim para testar o topo histórico, né? 27.815 pontos do setor industrial. E aí, você acha que o industrial vai romper topo histórico ou não? A gente vai parar por aqui. Mas de olho lá então, né? 27.815, vamos ver se ele até deixar a seta verde aqui, quem sabe não traz a sorte aí para a gente romper a região do topo histórico. Bom, vamos falar do destaque, né, do setor industrial, aí ficou com positivo. E aí, você tem positivo? Se você a gente estava falando de Lopes Brasil, né, com uma alta bacana, positivo subiu 19% na semana, olha que barra expressiva demais, né, meus amigos. E se a gente projeta a última um candlezinho aqui que foi deixado, né, depois de um falso rompimento aqui, ó, na região do último fundo, rompeu o topo e meu amigo explodiu, né? Fôlego comprador aí todos os dias em busca agora do 15,39, 16,10 e depois alvo maior 17,24. Vale lembrar que no meio do caminho a gente tem o 16,10 ali como região zona de topo, né, de antigo topo, né, deixado aí do papel. Já na outra ponta, destaque negativo com o Tecnisa, que caiu 3,43 na semana e já não vem bem também, né? Se a gente coloca até um semanal aí, o ativo tá indo testar a região de fundo lá de 2020, né? A região aqui lá da desalavancagem, né, dos mercados, patamar aí realmente complicado para o papel, que não tem nenhum sinal ainda, né, que vai estancar as quedas no curto prazo, está querendo perder mínima e acelerar ainda mais o seu movimento de baixa, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o resumo, né, da semana. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, como eu comentei aí, né? Não esqueça de deixar seu likezinho, se inscrever no canal. Deixa aí também, né, toda a sua dúvida, o que que você tem, quais, né, sugestão também de vídeo que você quer ver por aqui. Então, sinta-se à vontade, né, para deixar a sua opinião, tanto feedback positivo, negativo, enfim, a gente está aqui para ouvir todos os lados também. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima.